Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Como estão? Tudo bem nessa noite de domingo? Aqui a Americana um pouquinho gelada, né? Bem pouquinho ainda. Ainda não chegou o frio de vez não, mas estamos aqui para mais uma live na página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Para quem não conhece, a página da Associação Espírita Mensageiros de Luz fica na cidade de Americana. Então, temos aqui nossos trabalhos que ocorrem de segunda a quinta-feira, todas as noites, e também às quartas-feiras à tarde. E temos o hábito de transmitir, fazer as transmissões ao vivo das nossas palestras todas as terças e todas as quintas-feiras, certo? Então, vamos chegando aqui com a gente. Eu sou o Ed Martino, como eu disse, sou trabalhador da Casa Espírita Mensageiros de Luz. Vocês chegando aí, já dizendo de onde vocês são, sejam bem-vindos a essa live que já estamos aqui todo domingo, sempre aqui com vocês. Oi, Cris, eu estive aí em Botucatu ontem, hein, Cris? Estive aí ontem em Botucatu. Aí é mais friozinho que aqui mesmo, né? Oi, Meire, tudo bom? Daiane, seja bem-vinda, José Roberto, Fabi. As lives sempre acontecem às 19h30, Fabi, certo? Oi, Márcio, que bom que você está aqui com a gente, né? Sempre dando nosso apoio aí, o Márcio, nosso, sempre estando conosco. Oi, Grace, boa noite, tudo bom? Como é que tá? Nide, Oneide, Ari, a Vera Lúcia, oi Vera, tudo bem? Alice de Curitiba, pessoal do Sul já chegando, olha lá o pessoal de Cristal, a Juliana lá do Rio Grande do Sul. As transmissões, elas ocorrem, o pessoal está perguntando, sempre às 19h30 no domingo. E de terça e quinta nós temos a transmissão das nossas palestras. São sempre ao vivo, aqui por essa página mesmo. O Márcio que está ali assistindo conosco é o que sempre dá o apoio, é sempre o responsável pela transmissão. Oi, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Gina? Como é que tá? Bom tê-la aqui com a gente. Sempre bom tê-los aqui conosco, certo? Pessoal chegando, vamos colocando aí de onde vocês são. Olha só, a Viviane está lá na Holanda nos assistindo. Que bom, Viviane, poder acompanhar o pessoal do Rio de Janeiro. Que bom tê-los aqui conosco. Pessoal sempre de Goiás, de Floripa. Sejam bem-vindos. Olha quanta gente hoje aqui nessa noite. Hoje o pessoal resolveu ficar aqui, né? Já que está um pouquinho friozinho, né? Vamos ficando aqui conosco, né? Já deram uma olhadinha também para ver qual é o tema da live dessa semana? É assim, deixa eu explicar para vocês. Eu sempre na live, eu sou psicanalista, eu sou educador, a minha profissão, a minha primeira profissão é educador e eu também sou psicanalista. E trabalho na Casa Espírita já há quase 8 anos. E desde lá a gente vem fazendo algumas palestras sempre ligado com essa temática. Psicanálise e espiritismo ali junto, certo? Pessoal de Boituva chegando, isso, né? E as nossas lives, todas as nossas lives, elas ficam disponíveis no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então, se você clicar lá no procurar no YouTube Associação Espírita Mensageiros de Luz, como é o nome da página, você já encontra, tá bom? Acho que o Márcio daqui a pouco ele também coloca, né, se possível, o link lá para a nossa página no YouTube, certo? Então olha só pessoal, muito bom, é muito bom tê-los aqui conosco, sempre bom ver gente querendo ouvir um pouquinho da mensagem que Jesus nos deixou, daquilo que a gente precisa aprender e nos olhar, do nosso caminho de autoconhecimento, que é essa proposta. A proposta da nossa casa espírita é sempre estar alicerçando o autoconhecimento. Então por isso que a gente começou a produzir essas lives, certo?
A nossa página foi com o intuito realmente de fortalecer em si, fortalecer em nós, fortalecer em todos nós o processo de autoconhecimento. Aí, ó, o Márcio acabou de colocar aí, ó, quem quiser depois aqui da live assistir e entrar lá e ver as outras lives. São todos temas relacionados à psicanálise, certo? E a psicanálise e espiritismo. É esse o meu intuito, sempre de trazer alguma coisa aqui para vocês, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho de algo que todo mundo de algum dia já passou, que é uma crise existencial, que é aquele ponto da vida da gente, né, em que a gente se sente assim, tão sobrecarregado. É o momento, sabe aquele momento que você tem de largar tudo e sair por aí, fugir? Largar tudo, largar a família, às vezes largar tudo e falar assim, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Porque às vezes aí você fica fazendo alguns questionamentos. Quando aparecem essas crises existenciais, né, algo do tipo, por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Será que eu estou fazendo a coisa certa na minha vida? O que será que tem depois da morte, hein? Cada pessoa ela vai fazendo as suas perguntas, seus questionamentos, né? O que será que eu já fiz na minha jornada até agora? E sem entender como ou porquê, você vai entrando nessas crises existenciais. E aí você começa a questionar tudo. Oi, Ellen. Ellen, minha querida, que está fazendo aniversário hoje. Ó, meu coraçãozinho para você, minha querida. Meu irmão que está chegando agora, Marcos, tudo bem? Então, olha só. O que eu estava colocando? Que a gente vai fazendo alguns questionamentos quando acontece essa crise existencial. E a gente fica meio que perdido, né? E aí você fala assim, mas por que eu estou passando por tudo isso? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa fase tão difícil? Onde será que foi parar a minha motivação? Será que eu devo buscar ou preciso aprender a lidar com a minha crise sozinho? Vocês percebem quantos questionamentos que a gente vai fazendo quando surge esse momento da nossa crise? Dessa crise ligada à nossa existência, à nossa passagem por por esse momento terreno? E a pergunta que não quer calar assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida nesse momento? Eu largo tudo, eu largo meu emprego, eu vou mudar. As pessoas que têm aquela coisa ligada, eu vou mudar para um lugar mais tranquilo, eu vou largar esse emprego que não está me deixando feliz. O que eu faço com todas essas vontades que vão surgindo para eu lidar com a minha existência? Para começar, vocês já perceberam aí nos comentários o tanto de gente que está dizendo, opa, eu tô aqui nessa, eu tô nessa, né? Muita gente dizendo assim, olha, já passei por um monte de crise, ó, o João acabou de dizer ali, ó, certo? Muita gente já colocando isso. Então, ou seja, se eu pedisse para erguer a mão aqui agora, ainda quem está assistindo, eu tenho certeza que um monte de gente ia erguer a mão, porque isso é um processo natural, isso faz parte da nossa evolução, essas crises existenciais, certo? Ela faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Ou seja, Deus permite que elas vão surgindo em nossas vidas para que a gente, de certa maneira, se desestabilize um pouquinho, se desestabilize momentaneamente, para quê? Para que a gente possa seguir. Para a gente vai entrar um pouquinho no caos para poder seguir. Então, ninguém está sozinho nessa. Vocês podem ter certeza, você que está aí do outro lado, nossos amigos que estão espalhados pelo mundo, por esse Brasil todo, em algum momento já passou por algum tipo de crise existencial. Então, a crise existencial é assim, ela é uma perda momentânea do propósito e de motivação. A base está ali. A gente perde um pouquinho desse propósito e motivação relacionada à vida. E o primeiro ponto que nós devemos compreender é justamente que é momentaneidade da crise. Ou seja, ela não é permanente.
O grande destaque de uma crise é a sua impermanência. Assim como tudo na vida passa, como diz o Chico, a crise também vai passar. Compreendem isso? Então, primeiro olhar é a sua impermanência para a crise, de que de alguma maneira ela em algum momento ela vai passar. O que a gente não pode tem que se dar conta é que a gente não pode se entregar a ela, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou falar com vocês alguns sinais de uma crise existencial. Vamos ver se vocês aí estão do outro lado se identificam. Que pode ser um sintoma natural ou mesmo fazer parte, né? É um sintoma natural realmente do processo evolutivo seu. Sem as crises existenciais, a gente viveria numa zona tão limitada de conforto que a gente não se moveria, a gente não iria para frente. Então, olha só, alguns sinais. Ó, vamos lá. Falta de motivação e propósito de vida. Alguém já passou por isso? E, consequentemente, uma falta de foco. Ou seja, se você não tem motivação e propósito de vida, consequentemente, você vai ter falta de foco, não é? Baixa energia e vontade de não fazer absolutamente nada. Ou o contrário disso. Ansiedade para resolver tudo ao mesmo tempo. Você deita e a cabeça começa a girar, 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 certo? Por quê? Você está lá, imaginando as coisas que você poderia ter feito, as coisas que você não fez, as coisas que você fez e de repente se arrependeu, certo? Bicicleta na banguela, exatamente, Grace. É isso mesmo, você vai, entendeu? Outros sinais, ceticismo. O que é ceticismo? Ceticismo é a falta de acreditar. Falta de acreditar, ou seja, nas relações, na sua própria evolução. Sinal, às vezes você até culpa, principalmente às vezes Deus, por esse momento. E aí você vai ter outro sinal, a sensação de que a vida é difícil ou ela é injusta para você. Olha isso, quanta coisa que vão surgindo. E com isso surgem outros sinais, olha. Autopressão, autojulgamento, autoculpa e um monte de outros autos que são extremamente destrutivos para você. Certo? Você vai se olhando e vai se percebendo num processo. Cristina, não, é isso mesmo, não sinto vontade de fazer nada. Tá ligado? É essa questão desse autodestruição. É um olhar autodestrutivo para a gente em vários aspectos. Dificuldade de tomar decisões e não aceitação, gente, da realidade presente. O ponto está se ligado assim, é desejar que a realidade fosse outra. Quantos de vocês se identificaram com isso? Olha lá, a Karen já está falando, ó, tá falando comigo, não é? Quantos já passaram assim, ó, que não aceitar a realidade presente e desejar que a realidade fosse outra? Vocês viram que a minha mão não para, né, gente? Descendente de italiano é assim mesmo, tá? Mas olha só. Então, se a gente observa nos comentários, quantos de nós já passamos por essas crises? E qual é o olhar que você tem sobre essas crises? De que maneira elas impactaram nas suas mudanças, naquilo que você precisou ressignificar, melhorar, aprimorar? Se você já passou ou está passando por alguma dessas citações que eu falei agora anteriormente, o conselho que eu dou é o seguinte: não se preocupe. Não se preocupe. Respire fundo, vamos lá, e vamos juntos compreender mais sobre esse momento passageiro de instabilidade. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor? Né? O João já perguntou como eu supero uma crise dessa. Vamos tentar compreender aqui? É assim. A crise existencial, ela está ligada a uma perda de motivação, certo? E é uma motivação que vem às vezes sem motivo.
certo? Ou, de repente, algum motivo mais sério. A crise, ela normalmente nasce quando o motivo que nos fazia ir em frente deixa de se fazer sentido. Vocês compreendem isso? Ou seja, a crise, ela nasce com a perda do motivo. Então, mas o que esquecemos é que assim, que se o motivo se perde, é para que outro motivo o quê? Nasça. Não é? Se algum motivo se foi, é porque outro vai nascer no lugar. Esse novo motivo, ele tende a ser ainda muito maior e fazer ainda mais sentido na fase atual da sua vida. Às vezes a gente não tem uma compreensão do que é esse motivo no momento, mas você vai ter uma compreensão disso depois. Luiz, a gente vai falar daqui a pouquinho, Luiz, qual a solução. Será que existe uma solução pronta? Se é que existe uma solução pronta para isso? Ou seja, então vou voltando aqui. A crise ela vai nascer com a perda do motivo, para que outro motivo o quê? Nasça, para que outro motivo se construa, certo? Então, não significa que o motivo anterior que você estava era um motivo errado, certo? Não significa apenas que significa apenas que o nosso passado ele foi a trajetória necessária para que chegássemos no momento mais importante de nossa vida. Qual que é o momento mais importante da nossa vida? Agora, o momento presente. Então, se a motivação relacionada a que você vivia anteriormente passou, não é que o motivo era errado, mas vai surgir um motivo muito melhor. Vai surgir um motivo muito mais condizente com aquilo que você precisa no momento, certo? Eu sempre me lembro, eu sempre me recordo, tem uma metáfora que é assim, vamos pensar assim, todos nós estamos caminhando, não estamos? Todos nós estamos seguindo o nosso caminho. Cada um seguindo de alguma maneira, cada um caminhando de alguma maneira. Às vezes a gente encontra dias ensolarados, a gente às vezes encontra dias de chuva, às vezes a gente encontra trovoadas, a gente encontra às vezes pontes quebradas, mas todo mundo vai seguindo um caminho. A crise, ela é como se você parasse no meio do teu caminho, parasse para descansar e refletir. Como foi o meu caminho anteriormente? Às vezes, o que acontece? Você vai parar debaixo de uma sombra, calmamente, ficar ali pensando sobre a sua vida, sobre o que você fez, sobre o que você construiu e vai seguir. O teu coração vai mandar você seguir, certo? Mas às vezes você quer ficar debaixo daquela sombra, quer ficar lá acomodado e não sair debaixo daquela sombra, porque você acha que está muito sol lá fora. Enquanto outros estão passando. Numa dessa de querer ficar debaixo dessa sombra, é que muitos se entregam, por exemplo, à depressão. Por quê? Porque existem as crises de existência destrutivas e aquelas positivas, certo? Ou seja, aquelas negativas e aquelas destrutivas, aquelas que vão ou destrutivas, né? Vocês entendem como que é essa questão do caminho, dessa metáfora do caminho? Ou seja, nós todos caminhamos. As crises, elas são como paradas estratégicas. O que você faz nessa parada é o seguinte, é se observar nesse caminho. Será que eu sigo para lá? Eu sigo para cá? O que a gente não pode, em hipótese alguma, é parar. Por quê? Porque esse estado de incerteza, ele às vezes ele é desesperador. Eu vejo aqui pelos comentários de vocês. Por quê? Porque qual que é essa questão desse desespero? Ele nos deixa perdidos, confusos, sem saber realmente como agir. Porém, não significa que nós estamos no caminho errado. Vocês compreendem? Todos nós vamos caminhando, mas isso não quer dizer que a gente está no caminho errado.
Porque o avanço da verdade, ele não traz necessariamente águas calmas, gente. É isso. Às vezes a gente fica esperando que a mudança venha trazendo uma calma, uma calmaria para naquelas águas que antes a gente achava que era revoltas. Na realidade, o avanço para nossa condução de melhora moral, nossa melhora espiritual, ele vai causar um desconforto por um determinado tempo. Por quê? Porque você tem um novo paradigma. E é inerente a ele está a queda do antigo paradigma. Paradigmas que a gente traz por meio de crenças limitantes, por meio de uma série de coisas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, quando você está passando depois por essa crise, você se dá conta de que te causa um desconforto momentâneo. Mas a gente tem que lembrar que é momentâneo. Por quê? Uma crise existencial, ela representa justamente a queda do antigo paradigma. O lado positivo é que quando as certezas vão embora, olha que legal isso, gente. O lado positivo de uma crise é que a gente começa a ter algumas certezas, elas acabam indo embora, elas acabam sumindo. E quando se some essas certezas, outras começam a entrar. A gente passa a aceitar o que é novo. A gente passa a ter um olhar para o novo. Por quê? Porque os nossos paradigmas, as nossas certezas, elas acabam indo embora. Puxa vida, olha, eu tinha isso como certo. De repente você percebe, num determinado momento da sua vida, que essa crise traz, que está surgindo algo novo, novos olhares. Você percebe e começa a se dar conta que muita coisa começa a tornar-se muito mais leves. Novas ideias, novos pontos de vista, novas sugestões, certo? Começamos, e aí a gente começa a prestar atenção nas pistas que a vida vai nos enviando, nas pistas que Deus vai colocando para nós, que às vezes a gente não dá conta nesse turbilhão de coisas que acontece cotidianamente. A gente não vai se dando conta que Deus vai colocando para nós pistas tão fortes, tão intensas, que a gente ignora no dia a dia. Os nossos barulhos internos, os nossos barulhos externos, eles são tão amplos que a gente não se dá conta das pistas que a vida vai nos enviando para a nossa melhora, para a nossa melhora moral, para a nossa melhora espiritual, certo? O nosso equilíbrio entre conhecimento e moral. Não adianta a gente ter as duas asas que o Espiritismo coloca, ou seja, da moral e do conhecimento. Eles têm que caminhar junto para que meu voo seja grande, para que meu voo aconteça de verdade. E a partir daí, aos poucos, fica muito mais fácil a gente encontrar um novo caminho, um propósito assim, muito maior, eu diria, muito maior. Gente, esse propósito muito maior, a gente tem que ficar atento. Se a gente ficar se ligando a um monte de coisa que vai acontecendo em nossa vida, e não observar os sinais de Deus agindo ali, você nunca vai se dar conta de como você deve passar por essa crise. E como eu disse, olha só, existem as crises construtivas e as destrutivas, né? Aquelas que vão te ajudar de alguma maneira ou te carregar para baixo. Vamos tentar encontrar assim um caminho, vamos tentar aprender a extrair o melhor que a crise traz para a gente. Porque é útil a gente compreender algumas características. Então, vamos tentar entender algumas características dessa crise positiva e negativa. Então, primeiro, a negativa. Se olhe e se observe nessa minha fala para tentar compreender justamente aquilo que eu estou dizendo. Muitos disseram aí que estão passando por essa crise. Então, perceba como você tem um olhar. O teu olhar é um estado de orgulho, ou seja,
tal coisa sempre foi assim na minha vida, não aceito mudar. É isso o teu olhar? O teu apego a hábitos e padrões, ou seja, a sua sensação de conforto de curto prazo para manter os padrões atuais, fechando-se para o novo, né? É extremista, você é extremista no teu momento de crise? Nega ajuda ou acredita que a situação não tem solução? Ou deposita toda a sua esperança em fatores externos ou outras pessoas? Semana passada eu falei sobre expectativas, ou seja, você vai criando tudo aquilo, toda a expectativa que o outro possa resolver para você. E aí, consequentemente, vai gerar uma arrogância com você mesmo, uma arrogância ligada a um egoísmo. Por quê? O que acontece? Na dor, você deposita, nesse momento de dor da sua crise, você deposita a sua fé no que é impermanente. Ou seja, em bens materiais, em pessoas, em papéis sociais, em cargos, tudo isso. Essa é um tipo de crise destrutiva. São crises que vão te conduzir muitas vezes à depressão, a uma ansiedade profunda, a síndrome de pânico. São elas que podem despertar, vamos colocar dessa maneira melhor, né? Podem despertar, porque a maneira como você enxerga esse momento de crise é que vai fazer sempre a diferença. E aí existem as crises construtivas ou positiva. Construtiva por quê? Porque ela vai te dar algo. Ou seja, ela começa por um estado de incerteza. Ou seja, eu não tenho todas as respostas, mas estou disposto a procurá-las e obter novos aprendizados. Quando você está aqui nessa live, é porque você está no estado de incerteza procurando algo, procurando novos aprendizados. É isso. Perceber que o desconforto ele é evolutivo. Dor e sacrifício ao desapegar do antigo, trazendo sempre uma abertura para o novo, certo? E a procura do equilíbrio, uma busca de ajuda. Esse equilíbrio pode ser por meio de procurar ajuda. Mas você busca ajuda, mas lembra que a mudança inicia na onde? Em você. E isso, consequentemente, gera o quê? Humildade. Na crise destrutiva, enquanto você você depositava a sua dor nos outros, no sistema, nos bens, no que era impermanente, na crise construtiva, você deposita a tua fé no que é imutável, no que é eterno, aquilo que não vai mudar. Ou seja, na gratidão, no amor, na bondade, no poder e, sobretudo, no poder divino. Sobretudo em Deus. É nele que você vai depositar a confiança para passar. Mas a grande diferença entre uma crise positiva e uma crise negativa, o que é? É a observação. Você se olhar e diante dessa crise você vai se perceber e trazer para a consciência, né? Identificar os padrões que são destrutivos. E consequentemente o quê? Só identificar não adianta, não é? Tem que alterar. Alterar com disposição e com vontade própria, transformando a crise em realmente uma ferramenta de evolução. Você vai transformar aquilo que está chegando em uma ferramenta de evolução. E para isso, a humildade ela é uma virtude indispensável para superar a crise. Por quê, gente? Vocês já estão dizendo aí, gente, me desculpe, às vezes eu não consigo realmente, a gente se empolga a falar aqui, né? E não consigo acompanhar todos os comentários. Mas eu sempre, depois da live, eu entro, eu leio, respondo algumas questões, certo? Fiquem à vontade, é muito bom ter essa interação com vocês, tá bom? Eu estava falando da importância da humildade, né? Porque ela é uma virtude realmente indispensável para a gente superar essa crise. Por quê? Porque a humildade ela nos permite compreender se a vida não nos desse um choque de realidade,
poderia ser assim muito mais complexo aceitar novos desafios, novos motivos, novos propósitos de vida. Ou seja, deixar o orgulho de lado nos faz lembrar que às vezes, para construir algo de novo, a gente tem que desconstruir o que já existia. E desconstruir o que já existia significa o quê? Largar mão de muita coisa que te faz mal. Largar muita coisa que é tóxica para você. E a humildade, ela é um estado. Por que eu falei de humildade? Porque a humildade está ligada à crise em saber que você tem muita coisa que você não sabe. Tem muitos propósitos que estão reservados para você que você não dá conta. A humildade é um estado de não saber positivo, mas mantendo sempre o amor próprio, certo? Ao invés de nos humilharmos ou nos culparmos por não termos as respostas que a gente fica procurando, tomamos a decisão de buscar soluções por amor ao mundo e, sobretudo, por amor a nós mesmos. Vocês entendem o que eu estou falando nesse sentido da humildade? Ou seja, vocês lembram que lá no início, para quem não estava da live, eu fiz várias perguntas, né? Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Né? Será que eu estou fazendo todas as coisas corretas? Então, a humildade, ela está ligada a gente não saber essas respostas, mas saber que a gente pode construir as respostas conosco, construindo cotidianamente. Buscar soluções por amor a nós mesmos. Esse é um ponto importante, certo? Partindo assim dessa humildade, compreendendo que a nossa mente é muito limitada, gente. Nossa mente é limitada. Mas é por isso que somos incapazes assim de enxergar todos os benefícios e aprendizados ocultos no momento de dificuldade. Quando a gente se coloca no papel de humildes, aos poucos a humildade nos faz perceber o que está de belo nas crises das quais a gente vai passando, das crises que a gente vai vivendo, e o quanto aquilo vai fazendo e engrandecendo a nossa existência, certo? Uma forma clara e nítida de manifestar a nossa humildade durante uma crise existencial por exemplo, aceitar, é pedir ajuda divina, é pedir uma ajuda a Deus, pedir ajuda a qualquer tipo de, como que eu posso dizer, desse encontro com o divino mesmo. É no saber e acreditar que Deus, ele está ali para responder as nossas questões. E às vezes ele está respondendo na forma de ações que vão acontecendo no seu cotidiano e você não se dá conta delas. Você não consegue enxergá-las, certo? E aí vão surgindo outras situações e você não se coloca humilde o suficiente para perceber que Deus está agindo ali. Deus está agindo para ajudar você a sair dessa crise. E a gente às vezes fica achando que vai encontrar respostas mágicas. A gente não encontra. A gente acha que vai encontrar receitinha pronta para superar as nossas crises. Que a gente vai jogar lá no Google, né, assim, superação de crises. Não vai ter receita pronta, gente. Tem algumas dicas, óbvio que tem algumas dicas, inclusive eu vou dizer até algumas coisas para vocês. Porque o que acontece? A gente vai passando por essas crises e elas são cotidianas. Aí, vocês já ouviram falar assim, a crise da meia-idade, a crise dos 40, a crise dos 30. A gente vai se questionando ao longo de toda uma existência, certo? Exatamente, a intercessão divina, Cacilda, é isso mesmo. E ela vai acontecendo.
E ela vai acontecendo e a gente não vê. A gente acha que intercessão divina é Deus descendo aqui junto conosco e fazendo algo para nós. As nossas orações, aquilo que a gente crê, já é uma forma de a gente chegar a ter esse Deus que está aqui em nós. Jesus já dizia lá já dizia o seguinte: vós sois Deus, vós sois deuses, vós podes o que eu posso e muito mais. Olha o poder que ele nos dá. Por quê? Aliado à humildade e a esse amor próprio da qual eu estou falando, a gente pode tomar atitudes práticas para atravessar essa crise com mais tranquilidade. Podemos amenizar o nosso sofrimento, acelerar a nossa saída dela. É disso que a gente está falando. Eu tenho, por exemplo, eu encontro muitos colegas, às vezes de trabalho, de pessoas, que entram em crises quando se aposentam, por exemplo. Por quê? Porque colocou toda a sua vida, colocou toda a sua história de vida no trabalho. Trabalhava 40, 50 horas por semana, ou seja, vocês percebem? Aí, puf, de uma hora para outra, tudo aquilo é tirado dele. Quantos vão olhando a sua idade e entrando nessas crises? Então, existe alguma receita pronta para amenizar isso? Não. Mas o processo está ligado a esse olhar, a nos olhar cotidianamente, a fazer uma autoanálise, fazer um autodescobrimento das nossas sensações, nomeá-las, nomeie. Puxa vida, o que eu estou sentindo hoje? Ao término do dia, o que eu senti diante de determinadas situações? Nomeie. Puxa vida, olha, naquele momento eu senti angústia. O que eu faço com essa angústia? Por que ela surgiu? Compreendem isso? E aí, como eu disse, não existem as receitas, mas existem algumas práticas físicas, mentais, espirituais que podem amenizar essas crises. Vou dar um exemplo assim, olha, uma prática física, movimentar-se, movimentar. Tá lá, tá pensando, tá refletindo, aquilo tá te deixando para baixo, vamos sair. Bota um foninho de ouvido, bota uma música gostosa, vai fazer uma caminhada, vai andar, vai encontrar pessoas, vai ver pessoas. Tem bicicleta? Vai dar uma volta de bicicleta. Por quê? Porque aqui a gente é físico, porque as endorfinas liberadas no exercício, elas podem ser muito úteis no momento. Além disso, né, em momentos de dificuldade, é válido sair da nossa rotina. Sair daquilo que a gente está construindo ali, arejar a cabeça mesmo. Parece algo óbvio que eu estou dizendo, mas a gente negligencia muito isso. Não quer sair? Bota uma música dentro de casa, comece a dançar. E sobretudo, também, permita-se ficar um tempo sem fazer nada, certo? Apenas descansando, livre de rede social, livre de Netflix, livre de TV, livre de computador, livre de tudo isso. Descansar, parar e ficar se observando na sua individualidade, naquilo que você tem bom. Aproveitar para descansar não só o corpo, mas a mente também. Entende o que é isso? Parece simples isso, mas às vezes a gente negligencia isso, não é? Outras práticas emocionais, outras práticas podem estar ligadas à emoção e à nossa mente. Primeiro, não resistir à crise, aceitá-la, deixar ela se manifestar de fato, aceitar que ela é um desdobramento natural da tua trajetória de vida. Tentar resistir à crise é como querer assim atravessar um rio a nado sem se molhar. Fácil, né? Não é? Então não resista à crise. Porque é o seguinte, tentar resistir à crise, como eu disse, é atravessar um rio a nado sem se molhar, para chegar ao outro lado, onde a tranquilidade, você tem que fazer o quê? Você tem que atravessar, você precisa passar
por esses obstáculos que a vida vai te trazendo. Você não consegue atravessar um rio a nado sem se molhar. Então não resista à crise, aceite a incerteza daquele momento, a incerteza daquele momento. Porque a falta de clareza, ela é muito comum no momento de crise. A gente não tem claro ali na nossa mente o que as coisas estão, e aí você se questiona por que eu deveria fazer isso. Puxa vida, ai se eu mudasse para uma cidade uma cidade na praia, ai se eu mudasse para uma cidade no campo, pro campo, melhor dizendo, né? Ai se eu morasse num sítio, ai se eu morasse numa chácara. Nossa, se eu mudasse de emprego, tudo isso são incertezas que essas crises existenciais elas geram. Simplesmente aceite que você não precisa ter todas as respostas. Elas virão com o tempo certo, quando a vida realmente permitir. Quem disse que é sempre necessário ter certeza absoluta de tudo que nós estamos fazendo? Essas incertezas são boas, não é? Essas incertezas são boas, porque elas nos movimentam, elas fazem com que a gente saia do nosso processo de comodismo. Eu falei de práticas físicas, as mentais ou emocionais, e tem as espirituais. Sabe como que você fala assim, puxa vida, ouvir uma boa música, fazer as suas orações com fé, sem ser orações condicionadas, pedindo sempre as instruções, as inspirações dos espíritos grandiosos que estão sempre nos cercando. Assista um filme, um documentário, leia um bom livro. Vocês não têm ideia como esses lugares te dão subsídio para enfrentar essas crises. Anote do lado, leia um livro, vai anotando do lado. Pegou uma frase de um filme, anote, pense sobre ela, muda a sua atitude sobre ela, sobre o que está acontecendo. Vocês não têm ideia de como isso é significativo. Em vez de passar horas e horas e horas no Facebook, veja um filme legal. Veja um filme que realmente tenha algo para te acrescentar, algo para te modificar. E, sobretudo, uma prática espiritual que eu reforço é depositar sua fé no que é eterno e imutável. Como, por exemplo, eu posso dizer assim, o divino, as leis da natureza, ou outro poder superior que você queira qualificar, certo? Independentemente do nome da qual você chama. Eu estou no meio espírita, eu vou chamar de Deus. Então deposite sua fé no que é eterno, daquilo que não muda, daquilo que não muda de jeito nenhum, que é o amor divino. Esse sim a gente pode realmente confiar, porque quando nós evoluímos, a vida ela vai trazer oportunidades para que possamos encarar de frente situações que até então não teríamos sabedoria suficiente para mudar. Ou seja, essas crises existenciais, elas vão surgindo para que você modifique, para que você cresça, para que você se torne uma nova pessoa, sem ignorar o velho, a antiga, mas dando graças a Deus que você pode modificar, pode crescer com essa crise que vai acontecendo. Essas novas situações, elas podem ser grandes desafios, gente. Mas podem até parecer impossíveis de vencer. Porque os obstáculos, eles vão nos desestabilizar assim, profundamente o nosso emocional. Mas lembre-se, assim, nunca se esqueça. Cada um de nós só recebe os desafios que é capaz de enfrentar. Entende o que eu digo? Vou reforçar isso. Cada um de nós só recebe os desafios que é capaz de enfrentar. Então chega desse mimimi com você, chega de se colocar como vítima. Você é capaz disso.
Você só vai receber os desafios que é capaz de enfrentar. Isso é crer em Deus. Isso é ter realmente a vontade divina dentro de você para enfrentar as adversidades que vão surgindo. Isso é fé. Isso se chama, eu posso traduzir com uma única palavra. Isso é ter fé. Cada um de nós recebe os desafios que é capaz de enfrentar. Porque as dificuldades, elas só vão servir de combustível para que a gente possa superar mais tarde outros obstáculos que vão surgindo, certo? Então, não falte com você, não falte com a sua própria vida, certo? Se olhe, se observe, não seja ausente com você, porque faltar na sua própria vida é uma dessas ausências que é impossível de explicar. Não falte com você. Não negligencie você. Não negligencie você. Você é o maior tesouro. Sempre. Para você. Então, não falte com você. Né? Cair nessa coisa meio piegas de dizer que o maior tesouro é sempre você. Mas não é. Porque a gente negligencia nós mesmos. Parece óbvio dizer isso, mas é fato. Então não falte com você. Construa a sua vida a partir do que realmente é essencial. É o amor, é a gratidão, é a bondade. Construa de fato a sua vida com aquilo que realmente vai fazer você se modificar. Certo? Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês nesse início de semana. Para a gente se olhar sempre. Olhar e perceber que as nossas crises existenciais, elas só vêm com o intuito de fazermos crescer em nosso processo de evolução. É isso, um degrauzinho. Cada crise é um degrauzinho que você vai subindo. Um degrauzinho que vai subindo. E como Joana de Ângeles sempre diz, estamos fadados à plenitude, certo? Muito obrigado a você que esteve aí conosco nessa noite de domingo, nessa noite fria de domingo, aos meus queridos que estão sempre aí todo domingo, Ellen, minha querida, meu irmão Marcos, muito obrigado por tê-lo aqui conosco. Márcio, que bom tê-lo aqui conosco, Márcio, certo? O outro Márcio, que sempre está nos apoiando aqui. Gratidão. Solange, a Grace, que está sempre aí com a gente, certo? Muito obrigado por compartilhar comigo esse momento de aprendizado. Eu aprendo muito com vocês também. Sempre. E aprendo me observando, aprendo sempre olhando para tudo aquilo que eu produzo em termos de emoção, em termos de sentimento. O Márcio está deixando um recadinho ali que daqui 30 minutos a live já estará disponível lá no canal do Mensageiro de Luz. Quer ver mais mensagens? Quer ver mais lives? É só entrar lá no nosso canal do YouTube do Mensageiro de Luz. Gostou? Compartilhe a nossa live e assim mais pessoas terão contato com essa mensagem de autoconhecimento, com essa mensagem de autodescobrimento. Meus queridos, uma excelente semana, gratidão imensa por estar aqui comigo, por fazer da minha noite uma noite mais alegre, uma noite mais feliz. Tenham todos uma excelente semana e que Jesus os abençoe abundantemente. Até mais. Muita luz e paz para vocês.